tema da nossa conversa hoje: quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido. 1 Samuel 30, a partir do verso 1: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado os cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Verso 6 agora, a primeira parte: Davi ficou profundamente angustiado. Vamos ver isso juntos? Diga assim: Davi ficou profundamente angustiado. Vamos orar. Pai, a tua palavra está aberta e o nosso coração também, e eu oro para que cada mente agora esteja cativa à verdade da tua palavra. Oro por aqueles que estão em casa, oro para que não haja distração, pelo contrário, que a nossa mente e coração sejam agora terra fértil para receber a semente da tua palavra e que ela produza 30, 60, 100 por um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me lembro de um programa, muitos anos, eu acho que até hoje ele deve passar na televisão, chamado No Limite. No Limite. É um programa onde a turma leva lá alguém para um canto lá, normalmente para uma praia, para uma floresta, um grupo de pessoas, e eles têm que começar a fazer coisas assim, tarefas muito difíceis, muito difíceis. Comer coisa esquisita, sei lá, ficar uns dias atravessando um rio. Eu confesso para você que eu nunca assisti, eu via a ideia do programa. Eu acho que todos nós já vivemos uma situação de extremo assim na nossa vida. Uma situação onde nós estamos chegando no limite das nossas forças, no limite da nossa capacidade de suportar as batalhas da vida. Essa não é só mais uma batalha de Davi. Essa é uma batalha depois de muitas outras batalhas. Você vai saber que a vida de Davi é uma vida de embate. A vida de Davi nunca foi fácil. Você começa pelo ambiente familiar que Davi cresce. Ele é o 8º filho de Jessé, e você vai descobrir que nem seu pai, nem seus irmãos têm uma relação assim muito amistosa com ele. Você se lembra quando Jessé recebe Samuel lá na sua casa? Samuel era o profeta da nação, ele é enviado para a casa de Jessé para ungir aquele que seria o próximo rei de Israel. Deus disse: vai ser um dos filhos de Jessé, e a Bíblia diz que Samuel chega lá, mas olha para o primeiro, olha para o segundo filho, vai olhando para os filhos, e assim, Deus diz: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até que chegou, depois de 7 filhos, Samuel pergunta para Jessé: acabou os filhos? É só 7 filhos que você tem? Ele diz: não, tem mais um, caçulinha, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Então Davi era tratado como alguém insignificante pelo próprio pai. Hoje pela manhã eu citei uma passagem quando o irmão mais velho de Davi, Eliabe, ali no vale de Elá, trata Davi assim, com um coice atrás do outro. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção, eu conheço a tua maldade, você só veio aqui para ver a batalha. Enfim, e Davi está ali para ajudar seu irmão, para levar lanche para o seu irmão, para ver como é que seu irmão está. Então a infância de Davi já não é fácil, e a vida dele vai seguindo. É uma vida onde ele encontra na adolescência um gigante chamado Golias, tido por todos como o maior homem da história, 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 3 metros
de altura. Se isso não bastasse, a vida de Davi se torna muito mais difícil depois que ele é reconhecido por toda a nação como um herói, porque isso causou ciúmes, inveja, por conta do rei, que olha para Davi com desconfiança. E a Bíblia diz então que os próximos 10 anos, 11 anos de Davi, ele passa fugindo do homem mais poderoso na nação, Saul, e de todo o seu exército. Davi vai morar no deserto, vai morar em cavernas, ele vai morar entre os filisteus, ele tem que mudar de país, ele tem que se esconder, e agora ele enfrenta mais uma batalha pessoal. Ele está vindo dessa jornada de espera, e ele chega na cidade onde ele mora, Ziclag, com seus homens, com seu exército, e o que ele vê é destruição, a cidade foi queimada. Se isso não bastasse, ele descobre que sua família, suas mulheres, seus filhos, as mulheres dos seus companheiros foram sequestradas. Seus bens foram levados. E agora os companheiros de Davi olham para ele e o responsabilizam por ele ser o líder, por aquela tragédia que aconteceu. Imagina você chegar na sua casa, a sua casa está queimada, sua esposa não está lá, seus filhos não estão lá, e agora os seus amigos estão querendo te matar, a ponto das pessoas pegarem em pedra para apedrejar Davi. E o texto que nós lemos traz essa seguinte definição: Davi ficou profundamente angustiado. Você já viveu um momento assim na vida? Um momento em que tudo pareceu perdido? Um momento onde você se questiona: bicho, será que eu vou ter sossego algum momento da minha vida? Será que essa luta não vai acabar? Será que esse problema não vai acabar? O que fazer quando tudo parecer perdido? Eu anotei 3 coisas aqui que eu encontro nesse texto, e eu quero hoje compartilhar com você, e eu tenho certeza que vão te ajudar na sua caminhada. Você que talvez esteja vivendo um momento de angústia, um momento de aflição, um momento de questionamento na sua vida. Seja uma enxurrada de dificuldade financeira, problemas emocionais, questões familiares, enfim. A primeira coisa: chore. Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Diga: pode chorar, irmão. Pode chorar. Lembra de uma música? Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo suas mágoas toda para mim. Olha o que o verso 4 vai nos trazer. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Até não terem mais forças para chorar. É bom saber que nós estamos falando de um guerreiro, de Davi, porque você vai concordar comigo, tem gente que é meio de cristal. Você conhece gente assim, qualquer coisa chora? Qualquer coisa chora. É hipersensível. Assiste novela, chora. Assiste um filme, chora. Alguém deixou de curtir uma postagem dela no Facebook, chora. Tem um problema, chora. Quem tem filho aqui sabe que às vezes tem uns que são mais assim, você olha para o filho, as lágrimas já começam a escorrer. Tem criança que finge que chora. Tem pais que falam para os filhos: engole o choro, eu não quero que chora. Bom, o choro é um mecanismo dado por Deus para nós, quando as nossas emoções precisam extravasar. Do mesmo jeito que você sua, não soa, porque você não é sino. Tem gente que soa, né? Nós todos, não.
Do mesmo jeito que você sua quando faz bastante exercício, e o suor é uma forma de você extravasar essa questão física, Deus colocou em você esse mecanismo. Quando a situação está difícil, quando a situação está extrema, você precisa extravasar. Você precisa botar para fora. Mas tem muita gente que no dia da dificuldade, no dia onde você é levado ao limite, ao extremo, tenta se fazer de forte, tenta se fazer de super-homem, de mulher maravilha, e diz o seguinte: não, eu tenho que passar por isso. Você já deve ter visto muita gente, por exemplo, que não vivencia o luto. Não tem coisa mais complicada do que isso. Pessoa, não, eu nem vai ao velório, nem vai ao enterro. Tem até uma desculpa: eu quero guardar uma imagem bonita dela. Ou vai dopado de remédio e não vivencia aquele momento. Vai chegar uma hora que você vai ter que viver aquilo, e infelizmente isso vai vir com juros e correção monetária lá na frente. Então é importante você vivenciar cada etapa da sua vida. Salomão disse: existe tempo para todas as coisas. E ele vai começar a descrever. Ele vai falar que tem tempo de alegria. Você vai numa festa, você vai fazer o quê? Você vai se alegrar, vai conversar, vai bater papo. Ele diz: tem tempo de abraçar, tem tempo de plantar semente, tem tempo de colher, tem tempo de nascer, tem tempo de morrer. E ele vai dizer que tem tempo de chorar, tem tempo de prantear. Quando Davi chega na sua casa e percebe que sua casa está queimada, que seus bens foram levados, que sua esposa foi sequestrada, que seus filhos não estão ali, e que as pessoas estão o culpando, e nós estamos falando de alguém que está vindo de uma década de luta, uma atrás da outra. Ele chega nos limites das suas emoções, e a Bíblia diz que ele chora até não ter mais força para chorar. Não é alguém hipersensível, é um homem de guerra, é um homem de batalha que está no limite das suas emoções. Quando você olha para o livro de Neemias, você sabe que Neemias começa com uma conversa entre Neemias e seu irmão. E ele pergunta para o seu irmão: como é que estão aqueles que ficaram em Jerusalém? E ele pergunta, ele está vivendo no exílio, na cidadela de Suzã, ele é copeiro do rei Artaxerxes. Ele pergunta para um dos seus irmãos: e lá, como é que estão as coisas? Como é que está a nossa família? E olha o que o texto bíblico diz, Neemias 1:3. Disseram-me, é Neemias que está descrevendo, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão, como é que é a situação? Em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas, o quê? Queimadas. Quando Neemias recebe essa notícia, sabe qual é a primeira reação dele? Não é de dizer o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é dizer o seguinte: em Cristo somos mais que vencedores. Não é de dizer o seguinte: isso é passageiro, nós vamos vencer. A primeira reação de Neemias, versículo número 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Você vai ler todo o livro de Neemias e você vai descobrir que, assim como Davi, Neemias também não é hipersensível. Neemias é o cara do combate. Neemias é o cara que é criticado, que tem levantes contra ele, e ele segue em frente, ele segue seu trabalho, e ele segue fazendo o que precisa ser feito. Mas quando ele se vê numa situação difícil, complicada, de limite na sua vida, sua reação natural é de se assentar e chorar. A psicologia vai mostrar, gente, o choro é terapêutico.
faz bem. Jesus chorou, Davi chorou, Neemias chorou, e você também pode chorar quando a luta vier, quando o problema vier. Há 2 domingos aqui eu citei aquela passagem de 1 Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo e diz o seguinte: Timóteo, eu me lembro da sua fé genuína, e eu me lembro também das tuas lágrimas. O choro não é falta de fé. Eu conheço alguns cristãos que chegariam para Neemias, quando ele estivesse lá sentado, chorando, pelo impacto. Minha família está destruída, cara, está tudo acabado lá. O túmulo dos meus familiares foi violado, os muros da cidade foram destruídos, e está lá o cara chorando. Eu conheço alguns crentes que chegariam para Neemias dizendo o seguinte: o que é isso, rapaz? Você não é crente não? Você não acredita em Deus? E daria uma dura nele. Mas nós somos seres humanos, e a gente precisa entender que isso faz parte da vida, faz parte da caminhada. Quando você chegar e viver situações difíceis, tenha a coragem de chorar. Tenha a coragem de chorar. Segundo lugar, segunda coisa que você deve fazer, quando a situação parecer perdida, difícil, assim como a de Davi, não somente chore, também ore. Diga aí para alguém perto de você, diga: ore. Enquanto alguns não choram, tem um problema, outros só choram. Tem uns que não choram, e tem outros que só choram. Você pode chorar, mas você deve também orar. Você vai ver o texto de Neemias, nós não vamos voltar nele, mas o texto diz assim, que Neemias se assentou e chorou. Como é que termina o versículo? Por alguns dias. O choro teve um fim, o choro teve um prazo de validade, o tempo de pranto acabou. E o próximo passo de Neemias é o quê? É estabelecer um tempo de buscar a Deus, jejum e oração. Então você pode chorar, mas você deve orar. 1 Samuel 36, voltando ao texto de Ziclag. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Última frase do verso: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O verso 6, que começa dizendo Davi muito se angustiou, termina dizendo Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A NVT diz o seguinte: Davi encontrou forças no Senhor. E a oração tem essa capacidade de nos fortalecer. Ô gente, nem sempre Deus vai te poupar da batalha. E às vezes a gente ora para Deus nos poupar da batalha. E não tem problema nenhum você orar para Deus te poupar da batalha. Mas uma coisa é certa: sempre Deus vai te dar força para enfrentar a batalha. Paulo uma vez orou pedindo: Deus, me livra disso aí, pô. Ele tinha um espinho na carne. E ele orou por 3 vezes e não teve uma resposta favorável para aquilo que ele esperava. Mas uma coisa Jesus garantiu para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza. Paulo se sente fortalecido, é por isso que ele escreve Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me dá força. Ô gente, em alguns momentos da nossa vida, Deus vai usar pessoas para nos animar. Quem aqui é grato por pessoas assim? Amigos, familiares. Às vezes você vem para o culto desanimado, você ouve uma palavra, não é verdade?
aquilo te enche de ânimo, de força, seu aspecto emocional muda. É muito gostoso quando a gente tem ao nosso lado alguém para nos animar. É um amigo que chama, vamos bater papo, vamos tomar um café, vamos jantar, vamos comer uma pizza. E daí você estava meio borocochô, estava triste, estava meio abatidona, e a companhia de uma pessoa te anima. Mas eu quero dizer para você que em alguns momentos da sua vida, você vai olhar para o lado e não vai ter gente para te animar, porque às vezes a pessoa também está vivendo uma situação difícil. Esse era o caso. E daí sabe o que nos resta? Ir para o altar de Deus e fazer o que Davi fez. A Bíblia diz que ele se reanimou. Ele não esperou ninguém bater na costa dele. Ele não esperou ninguém trazer uma palavra para ele. A Bíblia diz que ele se reanimou. Ele foi encontrar forças no Senhor. Você tem levado a Deus essa luta que você tem enfrentado? Você tem orado acerca dessa batalha que você tem vivido? Pode chorar, mas tem a capacidade também de orar. Olha, tudo aquilo que é importante para você é importante para Deus. Eu já vi pessoas dizerem assim: eu não vou incomodar Deus com isso. Tem às vezes um problema no trabalho. Tem gente aqui que tem meta para bater, cara. Cada 30 dias é supervisor em cima, é gerente em cima, é gente. Tem que bater meta, tem que cumprir, tem que não sei o quê. E vive, às vezes, nesse ambiente de estresse, tem conta para pagar. Eu tenho um amigo, ele trabalha com consultoria, e ele está muito bem, graças a Deus, mas ele me disse uma vez o seguinte, ele falou: mas tem um problema, Aquiles, eu acordo todo dia desempregado. Não é assim? Ser empregado é ruim, mas é bom. E ser patrão é ruim, mas é bom. É assim, tem tudo, tem os dois lados da moeda. É você que tem que ir atrás. Se você não vender, a conta não fecha. Então, é esse ambiente de estresse constantemente. E se você não tiver a capacidade de se animar, eu lembro uma amiga que ela trabalhava numa empresa, era concorrente da Coca-Cola. E ela disse que todo dia, antes dos funcionários saírem para vender, tinha uma palavra motivacional lá. Daí chegava lá o supervisor, o gerente, alguém que cuidava da região, e falava: não, vamos vencer, aquela coisa de empresa. Daí, daí no final, diz que na saída do depósito lá onde eles trabalhavam, tinha uma macaca grande, como se fosse um gurilão grande assim, com a camiseta da Coca-Cola. Eles fizeram, e todo vendedor tinha que ir lá e dar um chute na macaca. Nós vai destruir a concorrência. Mas eles recebiam essa injeção de ânimo. Mas nem sempre a gente tem alguém ali todo dia: não, vamos lá, vamos em frente. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, mas precisamos ter o entendimento de que o Senhor está conosco. Lembra de Paulo lá no final de 2 Timóteo capítulo 4? Ele diz: olha, Demas amou o presente século, Alexandre Latueiro me levou para a justiça, todos me abandonaram, eu fiquei só, mas o Senhor me revestiu de forças, mas o Senhor esteve ao meu lado. Tenha a capacidade de orar. E eu falava sobre pessoas que enfrentam desafios na vida profissional, financeira. Eu quero dizer para você que isso é importante para Deus também. Esse papo de se Deus me der saúde, o resto eu corro atrás, é uma bobagem. Porque você não paga plano de saúde para os seus filhos e diz para eles o seguinte: ó, minha parte eu já fiz. É assim que você trata seus filhos? Se você tratar seus filhos assim, você é um crápula. Você chega para o seu filho de 10, 11 anos, fala: ó, o Unimed está pago, agora se vira, nego. O que é que você faz com seu filho? Da escola, da roupa, da comida, da sorvete, da pizza, esfirra do Habib's, yakisoba. Você faz o que
tudo que você puder. E Jesus disse o seguinte: vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Deus tem prazer em te abençoar. É por isso que nesse mesmo contexto Jesus disse em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Está vivendo um drama, um problema difícil, seja de que ordem for, tenha a coragem de orar, de levar isso diante de Deus. Lucas capítulo 22, verso 44, Jesus está vivendo no limite. Os soldados estão chegando para o prender. Seus amigos vão virar as costas e o negar. Um dos seus discípulos, aliás, o tesoureiro dele, acabou de o vender por 30 moedas. E o texto bíblico diz o seguinte, Lucas 22, 44. E estando em agonia, o que é que Jesus fez, gente? Orava mais intensamente. Estando em agonia, a situação estava no limite. Sabe o que Jesus fez? Aumentou a dose de oração. Quem sabe hoje você precisa fazer um propósito com Deus e consigo mesmo. Diz o seguinte: cara, eu vou melhorar minha vida de oração. Eu vou botar meu reloginho para despertar 10 minutos mais cedo. Eu vou levantar de madrugada. Eu vou pagar o preço, mas uma coisa eu sei: Deus vai me tirar dessa. Eu vou vencer esse embate, eu vou vencer essa batalha. Salmo 120, verso 1 diz o seguinte: na minha angústia, o que é que eu faço? Clamo ao Senhor, eu oro e Ele me ouve. Salmo capítulo 50, verso 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Está vivendo um tempo de angústia. Às vezes a gente gasta tempo falando para os outros tudo aquilo que a gente está sentindo. Então a gente caça um amigo, caça alguém e fala: te contaram? Você soube o que aconteceu comigo? Te falaram, não te falaram não? E daí a gente conta todo o nosso drama, toda a nossa dificuldade. E não tem nada de errado em você ter um amigo para se abrir, isso faz bem. Assim como o choro, isso é terapêutico. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você tem orado? Você tem orado? Leve para Deus os seus problemas e tenha certeza de que o Senhor vai te favorecer. Terceiro lugar. Primeiro, quando você está no limite, o que é que você deve fazer? Chore. Segundo, ore. Terceiro lugar, ouça. Ouça. 1 Samuel 30, verso 8, diz assim: ó, Davi está no meio da batalha, hein? Sua família foi levada, os caras estão pegando em pedra para o matar. Ele se reanimou no Senhor. E a Bíblia diz o seguinte: então, consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Depois de chorar, depois de contar para Deus aquilo que ele está passando, aquilo que ele está vivendo, expor para Deus sua angústia, seu drama, Davi busca agora de Deus uma palavra, uma estratégia. Ele precisa saber aquilo que ele vai fazer. Então ele busca de Deus uma direção. Ele chama a estola sacerdotal e consulta a Deus e ouve a voz de Deus. Sabe qual é a maior bobagem que você e eu podemos fazer no dia da angústia? É a gente estabelecer uma estratégia pessoal. É a gente ter um plano pessoal. Porque é o seguinte, gente: você está mal, você está na pior. Imagina você está falido, você está destruído, sua família foi sequestrada, seus amigos estão te culpando, você está vindo de anos e anos e anos de angústia.
Como é que está a sua cabeça? Está boa para pensar ou não? Se você estabelecer um plano, vai ser um plano que vai te levar para o buraco ainda mais. Eu já vi pessoas chegarem num momento da vida, assim, mas a coisa estava tão difícil, e ela diz o seguinte: tive uma ideia, e daí a ideia dela piora ainda mais a situação. Piora, daí ela descobre que o poço é mais fundo, quando na verdade, nos momentos de angústia, de luta e de dor, nós deveríamos saber qual é a estratégia de Deus para as nossas vidas. O que é que o Senhor tem para nos falar? A gente fica perguntando para o amigo, a gente pergunta para a cabeleireira, para a manicure, para a nossa amiga de academia, a gente pergunta para o cara que joga sinuca eu ia falar boteco, eu espero que você não vá, mas se tiver algum desviado aqui que vai, fica perguntando aí para o cara do boteco: o que você faria no meu lugar? Por que a gente não busca Deus? Não busca a palavra de Deus? Não fica sensível à voz de Deus? Eu quero que você guarde isso que eu vou falar. No momento de limite, no momento de angústia, Deus tem um plano. Você pode escolher alguém perto de você e repetir essa verdade para ela. Diga assim: Deus tem um plano. Deus tem um plano, Deus tem uma estratégia, Deus tem uma palavra, Deus tem uma direção. Davi quer saber: e aí, persigo o inimigo ou não? Vou atrás ou não? Se eu for, vou ter êxito na minha jornada? Salmo 119, verso 50. O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica. O salmista está vivendo um tempo de angústia, e ele diz o seguinte: o que me traz consolo nesse momento difícil que eu estou vivendo é que existe uma palavra do céu liberada sobre a minha vida, e essa palavra me traz vida, me vivifica. Porque, gente, nos momentos de crise são os momentos onde as pessoas fazem a maior besteira. Eu já tenho idade suficiente para ver isso. Quantos ciclos aqui no nosso país nós vivemos? As pessoas dizem o seguinte: eu me lembro, existia uma moda, uma época, vai todo mundo morar fora do país, porque esse país é uma porcaria, uma droga, aí vai todo mundo. Eu lembro de 2008, Estados Unidos foi uma quebradeira, quebrou um banco lá, arrebentou tudo, e nós aqui estava voando. Daí volta todo mundo para cá. Daí vem Dilma, vai todo mundo para lá de novo. E fica esse vai para lá, vai para cá. Quando Isaac estava vivendo um tempo de fome, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele e trouxe para ele uma direção. Deus disse para ele o seguinte: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Às vezes o nosso primeiro impulso numa crise é fazer o que Abraão fez, e Deus inclusive cita isso para Isaac: não faça o que seu pai fez. Seu pai, no meio da crise, foi para o Egito. Não faça o que o seu pai fez, porque o segredo e a chave para a sua vitória não está no ambiente que você está. A chave da sua vitória está na direção que eu te dou. A minha bênção sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Isaac semeia naquela terra, mesmo num tempo de fome, mesmo num tempo de crise. E a Bíblia diz que ele colhe 100 vezes mais do que ele plantou, porque o Senhor o abençoava. A maior riqueza que nós os cristãos temos, gente, é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Eu acho tão triste hoje como a palavra tem sido deixada de lado, até em alguns ambientes como esse. Tudo é prioridade na igreja. Dinheiro é prioridade, apresentação é prioridade, música é prioridade, teatro é prioridade, tudo é prioridade. Não, nós estamos aqui em torno dessa palavra,
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É por isso que o diabo tenta ridicularizar tanto essa palavra, porque ele sabe que aqui está a chave da sua vitória. Não fique longe dessa palavra. Jesus disse: olha, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o povo de Israel estava desesperado, sabe o que eles faziam no deserto? Elaboravam um plano pessoal. E como eu disse, quando você está em crise, você elabora uma estratégia pessoal. Qual é a estratégia? É fracasso. Ele diz: vamos levantar um capitão e voltar para o Egito. Mas a Bíblia vai mostrar que durante as crises, o que é que Moisés faz, gente? Vai para a presença de Deus, ouvir a direção de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, você está perto do plano perfeito de Deus para a sua vida. E a vontade dele para você é boa, é agradável e é perfeita. Eu termino lendo com você como essa história termina. Porque olha, você não vai ver Davi se angustiar diante de Golias. Você vai ver isso, não? Não. Você não vai ver Davi se angustiar quando ele precisa tirar a ovelha da boca do leão e do urso. Você não vai ver Davi se angustiar quando ele toma patada dos seus irmãos ou é preterido por seu pai. Você vai ver Davi se angustiar em Ziclag. Essa é a maior batalha dele, quando tudo parece ser o fim. Mas olha o que vem em seguida. Segundo Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia, repita isso comigo, diga: ao 3º dia, aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Olha só, 3 dias depois da batalha de Ziclag, Davi recebe a visita de um moço, com a roupa tudo estrupiada, terra na cabeça. E quando ele vê Davi, ele se lança em terra. Versículo 10 agora, de 2 Samuel capítulo 1, a parte B do versículo. Esse cara diz o seguinte para Davi: tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu Senhor. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu Senhor. 15 anos antes, Samuel tinha derramado óleo na cabeça de Davi. E a promessa era: você será o próximo rei dessa nação. Você vai governar o meu povo, você vai pastorear o meu povo. A unção de Deus traz seus embates, traz suas batalhas. O diabo não luta contra você porque ele tem uma coisa pessoal contra você. O diabo luta contra aquilo que você carrega. O diabo luta contra o seu futuro. O diabo luta contra a unção que Deus derramou sobre a sua vida. Davi tinha a promessa de governar, de um dia colocar sobre a cabeça a coroa do rei. E a Bíblia diz que isso acontece 3 dias depois da sua maior batalha. Davi teve sua sorte mudada 3 dias depois de um tempo de angústia. Paulo voltou a enxergar 3 dias depois de um tempo de cegueira. Jonas recebeu um grande livramento 3 dias depois
de estar no ventre do peixe. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: se a sua luta está grande, é porque a sua vitória está perto. Eu acho que alguém não entendeu o que eu disse aqui. Se a sua luta está grande, é porque a sua vitória está perto. Olha, Deus pode fazer muita coisa em pouco tempo. Deus pode fazer muita coisa em pouco tempo. Não é o fim, só parece ser o fim. Não é o fim. Talvez você chegou aqui hoje muito angustiado. Muito angustiado. Davi estava assim, a ponto de não ter forças mais para chorar. 3 dias depois, ele estava com a coroa nas suas mãos. O que Deus está preparando para você, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração de homem algum. A chave: não desista. Chore, mas não desista. Se angustie, mas não desista. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes.